Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Do estúdio da TV aberta, através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 50525555. Participando desta edição de Gente que Fala, delegada Rose. Prazer tê-la aqui, delegada. Muito obrigada. Eu estava com saudade já de voltar aqui. É lógico que hoje a senhora é prefeita regional de Santana, mas o delegada Rose é muito marcante, não é? É o nome que ninguém nem mais sabe o meu nome completo. É delegada Rose, o que me dá muito orgulho, diga-se de passagem. Também conosco o Edson Caran. Prazer tê-lo aqui, Edson. Prazer, é uma honra estar junto com vocês. Você é diretor do DSV e diretor do Departamento de Sistema Viário. É muito complicado, eu estou evitando ler tudo que o Pedro escreveu aí, e o Edu Guedes pediu para que apresentasse você dessa forma, porque vocês complicam, é mais fácil lá, Edson Caran, diretor do DSV, não é fácil assim? Para mim. DSV, pronto. Porque Secretaria de Mobilidade e Transportes de São Paulo, vão acrescentando nomes e mais nomes. Aí. O DSV é um departamento da Secretaria de Mobilidade e Transporte. Sim, eu gosto de complicar isso, sim. Advogado Milton Marçal, prazer tê-lo aqui, doutor Milton. Prazer, e que tenha um bom debate, uma boa conversa hoje. Prazer. Aproveitar que o senhor está aqui na mesa, né, é a discussão de todos, né? A candidatura de Lula ainda é uma incógnita. A lei da ficha limpa prevê que o réu condenado por um órgão colegiado não pode concorrer, mas garante ao candidato barrado um recurso chamado suspensão de inelegibilidade. Ele ainda pretende recorrer ao STF. Para agravar a situação, hoje começam a ser ouvidas as testemunhas do caso do sítio em Atibaia. Eu me referi ao Dr. Milton Marçal, mas não exclui o Dr. Caran e a delegada Rose, por favor. Sim, como podemos ver aí nos noticiários, né? A partir da publicação do acórdão, vai ter mais um recurso no TRF-4, né? Que são os embargos declaratórios. E esgotando os recursos, a solução viável para a defesa seria recorrer ao STJ e ao STF. E veio o HC agora já do ST, um HC preventivo, né? Um habeas corpus. Desculpa, um habeas corpus. É um HC preventivo que o STJ já recusou, com base no plenário do STF. Foi pedido o que com esse habeas corpus? O que foi pedido que o Lula, ou a defesa do Lula reivindicava nesse habeas corpus? Nesse habeas corpus foi a soltura, evitar a prisão em segunda instância, né? Que foi o plenário do STF com os três julgamentos, três acórdãos do plenário, que um deles foi o Eduardo Cunha, que já na segunda instância eles foram presos, para evitar a prisão depois de julgado na segunda instância. É lógico que a delegada Rose está aqui, mas eu vou perguntar para você o que todo cidadão comum faz. Por que ele não está preso ainda? Ele não está preso porque não transcorreu todos os recursos ainda na segunda instância. E mesmo assim, ele tem direito ao STJ, a um recurso ao STJ e ao STF. O que o tempo corre contra ele, na verdade, porque pelo STF, pelas três decisões que o STF assim, atualmente, acabou os recursos no TRF4, já está sujeito à prisão. Delegada Rose, eu faço a pergunta, repito a pergunta que todo cidadão perguntaria para um delegado. Por que ele não está preso?
Como disse o doutor, o problema é o seguinte, ele pode entrar e deve ter entrado com os embargos declaratórios, não é isso, doutor? O que é isso? É apenas para procrastinar, é para que os promotores digam, esclareçam, que os juízes embargadores esclareçam algum ponto no processo, que esteja obscuro. Mas não tem obscuridade nenhuma, está mais claro do que o Está mais claro. É mais para protelar mesmo. É para protelar. É realmente. A ideia é protelatória. Agora, terminou isso. Se esse país for um país sério, se esse país for um país onde realmente a gente coloque a lei em prática, ele tem que ir para a cadeia. Sim. Mesmo que ele vá recorrer ao STF, ele morre preso. Porque pela lei, ele já esgotou tudo nessa instância, já foi condenado por um colegiado, já foi, com certeza, os embargos declaratórios serão recusados e, em seguida, ele vai embora para a cadeia. É o caminho dele. Tá? Ele pode recorrer, sim, como disse o doutor Marçal, pode recorrer, porém, na cadeia, como tem feito todos os outros que lá estão. Em analogia ao que aconteceu com Cunha. Exatamente. De acordo com o STF, entendeu? Por ser o Lula, ele não pode ser um caso à parte. Não é o nome, tem que seguir a pauta. Seguir a pauta do STF. É como diz a própria ministra Carmen Lúcia, né? Você não pode, o STF não pode decidir baseado no nome da pessoa. Especificamente nele. Por causa de alguém. Né? No caso aí, por causa do Lula. Eu queria meter meu dedo na colher. Eu queria entender uma coisa. Você falou que ele pode recorrer para poder ter o direito de participar da eleição. Esse já é o caso. Ele pode ganhar esse recurso. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser preso. A eleição... Então, o que eu estou querendo entender é o seguinte. Nós poderemos ter um presidente da República... Doutor Cara, é isso que o cidadão quer entender. É isso que eu quero entender. Esse risco corre? Então, aí que está. Porque se ele ganha na justiça eleitoral e na justiça comum ele tem que ir para a cadeia, como é que fica isso? Aí que está. Eu vi uma entrevista do Ari Lopes Júnior também falando sobre isso, que tem umas coisas que se contradizem, né? Que ele tem que estudar ainda. Se ele tem que estudar ainda, imagina nós. Pobres mortais. Bom, mas pelo que eu estou entendendo, a lei está dizendo isso. Ele tem esses direitos. A questão é o seguinte: se ele recorrer ao STJ ou ao STF, eles querem suspender o acórdão do TRF4, da segunda instância. Então vai anular a decisão. Anulando, ele não vai ser preso. Não. Que é um absurdo. É um pouco difícil, na minha opinião, que uma situação então, dessa eu acho que é difícil ele ser... E vem outra condenação agora, né? Sim, do sítio Atibaia. Exatamente. Até que hoje vai ser o depoimento do casal dos marqueteiros lá, conhecido, né? Vamos lá. Nós, como cidadãos comuns, não conseguimos entender. Eu não entendi ainda. Eu não consigo entender. Exatamente, porque aí tem o problema da lei da ficha limpa, né? Se ele está condenado, como é que ele pode concorrer? Eu acho, essa solução está na lei. Se ele for condenado, ele condenado em segunda instância, e não ser anulada nem pelo STJ, nem pelo STF, ele não pode se eleger. Ele é barrado na ficha limpa, entendeu? Ele vai ter na ficha limpa, que vai ser o TSE, que vai dar a última decisão. Mas é muito difícil, se contradiz ele ser eleito, condenado, porque na ficha limpa fala, se for condenado por órgão trânsito julgado ou órgão colegiado. Órgão colegiado, TRF4. Então ele foi. Então não tem jeito dele se eleger se ele foi condenado já por um órgão colegiado. Não tem jeito dele participar da eleição tendo sido condenado. Participar da eleição, desculpa. Ele pode se eleger. Pelo que eu entendi, o recurso que ele entrou agora no TRF4, parece que são 2 meses para eles sacramentarem. A partir da notificação da defesa, né? A publicação, a notificação da defesa, daí se tudo correr certo, trânsito julgado. E se isso for um país sério, como a delegada Rose falou, em março o Lula está preso. Pela lei, sim. Pela lei, sim, né? Só que tem várias artimanhas que a lei proporciona também, que pode procrastinar essa prisão. Mas essa procrastinação não é boa para ele, porque ele continua com a espada na cabeça, e aí é muito difícil o tempo corre contra ele, na verdade. O tempo corre contra ele. Sim.
Doutor Edson Caran, o senhor que era diretor do DSV. Posso trazer minhas multas para o senhor analisar aqui? Pode. Não só pode, como deve. Olha, quase metade dos motoristas paulistanos conseguiram anular as multas após o recurso. Isso no ano passado, né? Mas nem todos os recursos chegam a ser julgados. Segundo dados da Lei de Acesso à Informação, 104 mil recursos recebidos pela Junta Administrativa de Infrações, 25 nem chegaram a ser analisados. Tem jeito de reduzir isso daí, doutor Caran? Tem, nós da mesma forma, não estou excluindo. Não, é bom. Nós estamos trabalhando nesse sentido. O que aconteceu foi o seguinte: nós pegamos uma administração com mais de 120 mil recursos não julgados. Então, logicamente, você não para de receber recurso diariamente. Todo dia chega. Somando ao que não foi julgado no exercício de 2016, tivemos que fazer o trem andar com mais velocidade. Em função disso, nós criamos mais 4 juntas de Jari. Uma foi implantada agora e as outras 3 vão ser implantadas até março. E essas juntas, elas vêm exatamente no sentido de ajudar não só a ganhar em ritmo e em velocidade, como também em qualidade. Não que a qualidade não esteja boa, muito pelo contrário, a qualidade melhorou muito. Tanto é que você vê, hoje você tem mais de 40% dos recursos de Jari julgados são procedentes, são dados procedência aos requerentes. Mas, doutor... Isso posso perguntar? Por favor. Porque isso realmente interessa. Uma coisa que é assim, o consenso popular, vamos dizer assim, é o fato de que não adianta você recorrer, e eu, infelizmente, já vi isso lá atrás. Por exemplo, a pessoa... Foi um dia que o rodízio acabou tendo que ser suspenso, porque houve um problema sério na cidade e as pessoas estavam no seu carro, não podiam passar. Eu tenho amigos que entraram para explicar que em tal dia, tal hora, eles ficaram no rodízio porque tinha acontecido algum problema e o trânsito não andava e não foram deferidos. A grande maioria dos meus amigos que eu vejo que recorrem, tá? Perdem. Mas esse caso aí seria um caso fortuito, né? É um caso fortuito. Sim, mas mesmo assim, é um caso fortuito, mas real. Talvez é uma excludência. Eu posso relatar um caso concreto. Eu não gosto muito de fazer referência à minha pessoa, mas eu fui multado 2 vezes. Né? Eu já tenho o cartão do idoso, né? Vou ter que renovar ele já. O que é Avenida Tucuruvi 808, lá na Prefeitura Regional Santana Tucuruvi, 3 minutos. Delegada Rose é parceira do DSV. Não, mas 2. Eu fui multado num lugar sob a alegação que eu não tinha o cartão do idoso. Eu vi a agente do trânsito ali, falei, mas o cartão está lá. Ela falou, o senhor colocou depois que eu multei. E fui multado num local de Zona Azul, onde não há Zona Azul. Foi multado como estacionado em Zona Azul, falta do cartão no lugar onde há Zona Azul. Recorri e foi indeferido. Não recorri o primeiro porque a palavra dela... A imperatividade da administração. A palavra dela não tem questionamento. Se ela falou que eu pus depois que ela me multou, ela tem privilégio. Presunção, né? Presunção. E o outro foi indeferido. Eu fui multado sem cartão de Zona Azul, onde não há cartão de Zona Azul. Aí não. Aí nesse caso... Indeferido. Então, nesse caso, você pode recorrer para uma segunda instância e, com certeza, tem que ter uma diligência no local para saber se aquilo que você está alegando é fato ou não. Né? Sim. Então, a palavra do agente tem fé pública. A palavra do agente tem fé pública. Né? No caso de você alegar que você não estava parado onde você estava parado não tinha Zona Azul, a diligência tem que ser feita. Né? Mas simplesmente eu então recebi não sei em que situação está, mas você ainda tem condição. Já foi paga a multa. Não, o fato de ser paga não significa paga. Nada. O fato de ser paga, mesmo porque se você conseguir ganhar o recurso, o dinheiro da multa volta para você e a pontuação é tirada da tua carteira. Sim, mesmo que tenha passado um bom tempo. Mesmo uma que repetição tenha de passado. débito, né?
Sim, porque É um direito eu fico até feliz de ouvir você dizer que 40% foram julgados procedentes, porque a estatística que a gente tinha era baixíssima, Rose, né? deixa eu só te explicar uma coisa. Você tem, antes de você entrar na Jari, você tem a CDA, que é a Defesa de Autuação. Essa CDA, ela é o DSV que analisa. Então, o DSV tem lá os seus 90 membros para analisar esse primeiro recurso. Que antigamente ele era usado, simplesmente o órgão analisava o auto de infração. Se o auto de infração estava preenchido Só corretamente, formalidades, né? formal. Se a formalidade estava ok, era negado. Quando eu entrei no DSV, a primeira coisa que eu fiz foi pedir auto de infração formal. Eu quero entender o que a pessoa está declarando. Não é só a formalidade do auto. A pessoa já tem que ter o direito, num primeiro recurso, na defesa dele, de se explicar. E se a explicação dela for convincente, se ela anexar na documentação documentos comprobatórios de que o que ela está falando é real, é verdade, naquele momento a multa deixa de existir. Ou seja, nem multado ele vai ser. Falta justa causa, né? Porque o que ele recebe primeiro é uma notificação. Sim. Enquanto ele está notificado, ele não está autuado. Então a CDA exatamente tem que funcionar para isso. Se a pessoa tiver razão, ela simplesmente já não recebe a multa. Isso o DSV já tem adotado e já está funcionando dessa forma. Isso é muito importante. Eu acho que é ótimo. É a primeira triagem, né? É a primeira triagem. Perdeu na CDA, ele ainda tem a chance de recorrer à Jari. Sim. Agora ele sabe, eu perdi na CDA por quê? Qual o motivo? Deixei de apresentar algum documento? Não fizeram a diligência? Erro material, né? Houve um erro formal. Então, corrige esse erro e entra na Jari. A Jari hoje são 24 juntas totalmente independentes. Quem faz parte da Jari é o cidadão comum. A Jari ela é composta por 3 membros. Um membro da sociedade civil, um membro das entidades de classe e um membro do órgão. Quer dizer, a entidade de classe é que diz quem é que vai julgar. Sociedade civil, você presta concurso para entrar. Então, é o povo que analisa o povo. Então, você tem lá sindicato de taxistas. Sociedade civil, né? Você tem o sindicato dos condutores de ônibus escolar, você tem o pessoal Bike Brasil, você tem o pessoal de movimento a pé. Então, você tem um monte de entidades de classe que fazem parte do órgão Jari. Quer dizer, o pessoal está lá e a cada mês eles fazem as reuniões para discutir assuntos mais diversos e os mais difíceis. Ou seja, no intuito de, a lei diz isso, como seguir a lei? Né? Então, existe esse debate. Às vezes você, em função do seguir a lei, arrisca, você acaba não lendo, ou você acaba não entendendo aquilo que está escrito no recurso. Então, é esse entendimento que a Jari está procurando conquistar. E, em último caso também tem o judiciário, que dá a última palavra também. Sim, você pode recorrer com mandado de Mas segurança. aí eu tenho que contratar um advogado. Estamos aí. Eu estou falando o custo, estou me referindo. Até agora é gratuito, né? Esses recursos que eu estou me referindo aqui são gratuitos. Não, eu queria aproveitar. Focar um advogado, eu tenho que contratar um advogado. É isso que eu estou colocando. Eu queria aproveitar na carona, se puder falar um pouquinho do DSV. O DSV implantou agora o DSV digital, né? Você hoje pode fazer a indicação de condutor. Isso é um problema. Pessoa física, hoje você já pode acessar o site do DSV digital e indicar o condutor pela internet. Pela internet. Anexa os documentos, digitaliza, envia por e-mail, em 2 dias está concluído. Próximo passo, CNPJ. As empresas vão poder fazer as indicações. Defesa de autuação também vai ser pela internet. Nossa. E Jari também pela internet. A ideia é, até o final do ano, estar com o DSV digital implantado. E me parece que essa identificação de condutor é simplesmente ignorada. Eu tenho 2 carros no meu nome, não significa que eu dirijo os 2, seria impossível dirigir os 2 simultaneamente, né? Mas tenho 2 carros registrados no meu nome. Quando a outra pessoa que dirige, né, minha mulher ou minha filha, são multadas,
eu faço lá a identificação, mas eu recebo depois a multa em si, não tem a mínima referência de que eu fiz a indicação. Depende se você fez a indicação no prazo correto. Sim, ou... Se você anexou, mais se você do que no prazo. anexou a documentação Sim, correta. tudo, que Às vezes, assinou às lá. vezes você tem atraso de correio. Então, Então, às vezes, o correio está acontecendo muito. Está acontecendo muito. Então, Mas atrás do hoje correio não é problema meu. Então, e o Porque DSV... a delegada Rose falou, ela sai, aí o rodízio é suspenso por algum motivo, mas continua valendo a Atraso de multa. correio. Não. É. Não. Se o rodízio é suspenso, É. a multa não existe. Se você receber a multa por algum erro, ou erro de radar, que às vezes não tenha tido tempo de colocar em parâmetro, você entra com recurso, na hora ele é deferido. Na hora. Então, por várias ocasiões, nós já tivemos... de um mundo que eu não conheço. Mas esse mundo que você não conhece começou a existir esse ano. O ano que passou, ele começou a Eu existir. tenho o cartão do idoso. Eu também tenho. Eu também tenho. Delegado. Esse ano eu não tenho, mas eu tenho o cartão do idoso. Eu cheguei até o judiciário com mandado de segurança em relação à transferência de... Olha, é irônico, mas é a oportunidade que a gente tem de esclarecer esses pontos. Né? Não, é importante Sabe? esclarecer. A mentalidade do DSV é uma mentalidade, hoje, totalmente diferente do que Como eu era faço, antes. voltando, a identificação do condutor pela internet? O senhor me falou de eu tenho que digitalizar Você documentos. primeiro tem que se cadastrar no portal, Perfeito. né? Faz o seu cadastro. Esse cadastro ele vai servir não só para o Do DSV? É, do Porque DSV. o Detran diz que eu não existo. Bom. Tá igual a mulher da novela. surpreendente ou não? Aí eu procuraria Não, entender por quê. Sim, é surpreendente ou não? Surpreendente. Eu tenho veículos registrados no meu nome. Tem tudo habilitação? Até sou habilitado, fiz lá o meu cadastro do Detran, diz que eu não existo. Nossa. Não. Então, No DSV você vai existir. vou Fica tranquilo. existir no Detran. Não, você acessa o site e Sim, faz a sim. sua inscrição. Eu estou só colocando coisas que parecem absurdas, mas... Não, mas tem acontece. muita Eu, gente pô. que está nos assistindo e nos ouvindo que tem essas coisas realmente. Não, mas é importante e que tem esclarecer. problemas e que Tem- tem uma dificuldade enorme de conseguir informação a respeito, né? Então hoje está sendo muito Tanto é que importante tem que para esclarecer. recorrer ao judiciário. Eu tenho Exato. várias Sim, sim. ações, Sim. mandado de segurança por erros procedimentais e que... Mas a gente que acha tem que no che- Brasil que não, o advogado é desnecessário, ou é caro, vou usar o termo mais comum. que não Contratar compensa, um né? advogado é muito caro, então eu vou pagar R$100 de uma multa, né? É mais barato que eu pague a multa do que eu contrate Mas um no advogado. caso aí Não seria- estou falando dos honorários de um advogado, No mas caso é mais seria a barato. cassação da carteira aí, Sim. que chegaria ao... Perfeito, mas eu estou tendo uma multa de, sei lá qual é o valor, R$100 e poucos, R$100 um valor redondo. Aí é mais barato eu pagar a multa do que contratar um advogado. O problema é o ponto, é a cassação. Veja Não, bem, não, o fato entendeu? de você pagar a multa Sim. não significa que você perdeu o direito de recorrer. Perfeito. E você ganhando o recurso, esse dinheiro volta para você. Sim, sim. A multa não existiu, a arrecadação deixou de ter valor, você tem direito a reaver o recurso. Você Isso é uma coisa foi natural, lesado, você foi lesado, né? então Isso tem é que ir normal. atrás de seus direitos. Mesmo a Perfeito. própria pontuação. Mesmo Sim. a própria pontuação. Então, o DSV está procurando se modernizar. Está tentando, Que ótimo. está entrando na era da informática para valer. Sim. Está querendo fazer com que o cidadão se desloque o menos possível. Na questão do idoso, por exemplo. Eu baixei a portaria com relação às autuações nos estabelecimentos comerciais. A partir daí, eu tinha uma procura de 5.000 idosos por mês para emissão de cartão. Essa procura passou de 5.000 para 15.000 em questão de segundos. Mas, doutor Caran, como é que E o funciona cidadão, isso? E o cidadão ele tinha que se deslocar de qualquer ponto da cidade para ir lá no DSV, na Sumidouro. Sim. Era o único ponto que a gente tinha. Mas pelo correio também. é possível. Ou O meu a eu solicitação recebi pelo correio. Eu Eram recebi essas pelo duas correio. formas. Hoje, nós descentralizamos com a ajuda dos prefeitos regionais, e uma das primeiras que saiu lutando a favor disso foi a delegada Rose.
Por isso que ela anunciou já, deu o endereço da Exatamente, prefeitura para que eu possa renovar o meu. Exatamente. Mas eu posso, Então, hoje, morando na Zona Sul, ir lá... Aonde ela estiver. Você simplesmente... hoje eu moro na Zona Sul, mas amanhã eu vou estar na casa da minha sogra. Eu estou trabalhando, eu moro em Moema, mas eu vou estou estar na casa trabalhando da aqui minha na sogra, eu Cardoso vou de estar Almeida. fazendo uma visita em Santana. Eu entrei no sistema, agendei o meu horário para a Prefeitura de Santana. No teu horário agendado, você vai lá. Em quanto tempo, Rose? 3 minutos. Em 3 minutos você tem o cartão na mão. É um ganho da sociedade. Perfeito, Isso é um ganho perfeito. fantástico para a Não. sociedade. Acho que está colocando informações aqui que a gente... É muito difícil. Agora eu quero uma outra colocação. Com relação a estacionamentos em shoppings, né? Supermercados, shoppings, locais particulares. Como... Posso usar a senhora como exemplo, já que a senhora está na mesa? Como a delegada Rose pode autuar o meu carro se eu estou estacionado num supermercado, num estacionamento particular, numa vaga de idoso sem o cartão? Como? Isso é lei federal. E nós estamos cumprindo uma Pra determinação do esclarecer. Ministério Público. Sim. Não importa se é particular ou se é público, é estacionamento. O estacionamento está sendo fiscalizado, porque a lei diz que tem que ter uma reserva de vagas para idoso, mas a reserva de vagas para Perfeito. deficiente. Não importa se é estacionamento público ou particular. No caso, shoppings, Sim. né? Mas no grandes caso aí seria uma supermercados. transferência de fiscalização para o poder privado. Não. Não, Quem o que DSV, ia- É o agente público. Ele vai é o dentro agente do shopping. público que vai autuar. Não, mas é esse o meu questionamento, né? Quando eu disse como é que a senhora vai me multar, eu estou num supermercado, né? Numa vaga de idoso sem o cartão, numa vaga de gestante, né? Sem, Eles frequentam esses Gestante lugares. não tem autuação. Sim. Sim. não tem autorização. Não, gestante, a sem vaga não é sem obrigatória. o cartão? A vaga Não, mas para as gestante. vagas- mas as vagas estão lá. Não, mas isso é uma cortesia que o estabelecimento comercial dá. Perfeito. A Então, vaga numa de- vaga de idoso... Ou idoso ou tô deficiente. Estou numa vaga de idoso ou deficiente sem o cartão, como um agente público vai fazer a autuação neste estabelecimento? Exatamente pela lei federal. Não, mas O agente público ele vai lá dentro? Ele entra. Veja só, Zé ele Copé, entra aquele, fiscaliza e autua. Aquele estabelecimento, para funcionar, inclusive o estacionamento, ele isso. tem que ter uma autorização da prefeitura. Ele responde é pelo CTB. fiscalizado Ele responde pela pelo prefeitura, porque isso sobre nunca foi tudo. esclarecido. Não, mas ele responde pelo Sobre licença de funcionamento, sobre qualquer coisa que eles tenham feito. E também pelo estacionamento irregular. Pelo CTB. Cabe à prefeitura, aos agentes públicos, fazerem a fiscalização. Mesmo As prefeituras que seja regionais, elas fazem dentro da parte coisa. desse trabalho, porque todo o entorno comercial pertencente à prefeitura regional, a prefeitura está buscando conversa e diálogo. Vou tentar esclarecer melhor a situação. Eu estou lá numa vaga de idoso sem o cartão. Há necessidade que um agente do DSV vá lá no estabelecimento fazer a autuação? Sim. Tem que lavrar a multa Sim. lá naquele talãozinho odioso? Aquele talãozinho não é tão odioso assim. Você está recebendo a multa porque você está descumprindo uma lei do CTB. E no E você, além de tocante, descumprir a lei, você está desrespeitando. cidadão. Você está desrespeitando o cidadão. Mas- olha, no tocante a deficientes e idosos, o que você via anteriormente em supermercados e shoppings era um flagrante Absurdo, desrespeito, né? era um absurdo. Absurdo. Quantas vezes se filmou o idoso chegando para colocar e sai lá o garotão todo bonito e o idoso falou, não, mas a vaga é minha, que não tem nada disso aqui. Quantas vezes você viu isso na televisão? Do flagrante desrespeito, da flagrante falta de cidadania, de respeito às leis. Então, eu acho que, para mim, isso foi uma das coisas é um avanço. mais importantes. Foi um avanço, porque as pessoas precisam aprender a respeitar. É aquela história, se tem vaga de idoso, vaga de deficiente, eu tenho que respeitar. É a mesma coisa do pessoal que joga lixo para todo canto. Então, Sabe, é falta de cidadania, para não dizer falta de educação. É a mesma coisa que você conduzir um veículo automotor e você atropela uma pessoa. Dentro de um estabelecimento privado, você vai responder pelo CTB. Sim, sim. Então, ele infringindo uma norma... É que um é crime e o outro é administrativo. Mas administrativo, ele vai responder pelo CTB também. Aí a fiscalização tem que ser pública.
Mas, doutor Marçal, o questionamento, vou repetir a pergunta, o questionamento é sempre isso, né? Como é que eu estou num estacionamento de um supermercado, de um shopping, e alguém vai me multar lá dentro? O agente de trânsito Porque tem autorização. Perfeito. Ele tem autorização para entrar. Quando com veículos e pelo CTB vai equiparar a propriedade privada à pública para fiscalização. Esse é o termo, está equiparada, Sim. não significa uma rua pública, mas é um local É um equiparado. local público. Ele é né? um local público. Tem muita- Agora, eu acho que isso daí é o seguinte, todo Tá me mundo... dando a oportunidade. Igual de condomínios. Não, mas veja bem, foi uma condomínios privados atitude... acontece muito isso também. Sim. Eu acho que foi uma atitude onde a sociedade civil como um todo aplaudiu. Por quê? Sim. Porque pô, você simplesmente está A dando... delegada Rose falou quantas vezes cheguei em estacionamento, todos ocupados lá por jovens, né? Jovens, aí eu- você vê lá o cadeirante parando lá no fundão Sim, e tendo que se locomover com por toda uma a dificuldade. com toda a dificuldade. Eu acho que a sociedade também civil tem um poder também, esse poder de chegar, não de multar, mas chegar e chamar isso a faz parte. fiscalização. Isso Porque faz parte. ela faz um poder de polícia também da sociedade, entendeu? A sociedade tem que ver isso, falar, ó, esse cara tá errado, vou ligar, vamos ajudar, vamos ter um cooperativismo. entendeu? Você Olha- chegou num shopping, a vaga de deficiente está ocupada por alguém que não tem o cartão. Você pode ir na administração do shopping, solicitar que a administração ligue para o 1188 e peça ao agente Sim. para ir lá multar. Tem Você que tem haver esse poder. essa Você tem esse poder. requisição do agente. Não tem que haver. Ah. Não, Você- não. Se por um acaso o veículo que estiver lá não foi autuado porque o agente não passou por lá e você se sentiu prejudicado, vá à direção do shopping e peça para chamar que o agente irá. Agora vou colocar uma outra situação que é sempre discutida. Estamos em determinado shopping e aí o segurança do shopping anota os dados do veículo e entrega para alguém do DSV para Não, lavrar a multa. isso não pode. Isso Isso é irregular. É irregular. É que É o lamentavelmente tem agente- acontecido. Não estou sabendo de caso nenhum desse. É ótimo, que isso não se repita. Porque nesse caso é uma É esse? delegação Não, de aí- serviço aí- público não. que não... Este é o Que não problema. pode. Você pode depois eu quero saber qual Este foi é o problema, o este é o local, problema. porque isso não pode acontecer. Ok. Uma coisa muito interessante que tem acontecido, eu gosto muito Talvez de tenha atender. terminado já, mas que aconteceu, aconteceu. Eu gosto muito de atender lá na praça, lá na prefeitura, e eu nunca vi tanto filho, filha, sobrinho, neto acompanhando seus pais, seus avós para fazer o cartão do idoso. E aí a gente deixa sempre muito claro para eles, olha, você só pode usar esse cartão em qualquer carro, mas a detentora do cartão, a pessoa idosa, tem que estar junto. Porque se você usar o cartão e não tiver a pessoa idosa e isso for detectado, é 2 crimes que você comete. Então, mas é muito interessante você É o ver jeitinho brasileiro, os né? familiares acompanhando os seus idosos lá. Doutor Caran, e essa situação de carnaval? Tem milhões de pessoas na rua, não sei se eu estou exagerando, né, mas distribuindo. aí. Milhões, algo próximo de 4 milhões quase. Então eu não exagerei. Não exagerou. Como é que faz numa situação dessa o trânsito em São Paulo? Ontem eu tive que sair da Zona Sul e ir para Lapa, meu Deus do céu. É. A festa foi maravilhosa. Faria Lima, As grandes artérias interditadas. Faria Você Lima. tem que procurar os caminhos Foi alternativos. um passeio maravilhoso. Normalmente sim, por mas normalmente para isso a gente tem o Waze. O Waze, O Waze ajuda bastante. Mas é uma festa 4 bonita. milhões de pessoas. Não, mas Uma eu quero- arrecadação boa olha, também. Me permita fazer um Por favor, elogio tem que ao elogiar. DSV, ao CET, porque é difícil. bem monitorado, É né? difícil. Que eles trabalham. Em Santana, nós só temos 15 blocos. Tivemos um bloco Só? grande, Só só. 15. Ué, tem 158 na Sé, 153 na Vila Mariana, Vila Madalena 140 tem quanto? lá em Pinheiros. Então, você vê, nós só temos 15 blocos. E desde o início do ano, praticamente, eu venho me reunindo com o CT, com o DSV, com o GCM, com Polícia Militar, com tudo, para a gente criar a nossa estratégia para os blocos, nos locais e tudo mais.
com muito poucos blocos, hein? Eu fico imaginando, Quantos eu blocos, vejo senhora falou? 15. 15. Eu vejo o trabalho que tem incansável. CET e DSV. Eles são O pessoal da incansáveis. CT realmente Merecem tá de parabéns, porque realmente eles os trabalham nossos 24 parabéns. horas por dia, Não é de fácil. forma incansável. Incansável. A gente tem que Não é dizer. fácil, não A é população reclama do trânsito e tal, mas não tem ideia do trabalho que essas pessoas fazem no sentido de causar o mínimo de desconforto possível para aqueles que não estão Só brincando. esclarece essas duas siglas, CT e DSV. CT, Companhia de Engenharia de Tráfego. Sim. DSV, Departamento do Sistema Viário. Existem Que os é um, dois. que é o outro. Sim, DSV é a Autoridade em Trânsito. sim. A CT é a companhia que presta serviços para a prefeitura no sentido de acompanhar ou de solucionar os problemas que o DSV ou a Secretaria de Transportes passa. E qual é o... Aí não sei, aí seria Projetos. CT. Perfeito. Não, mas qual é o impacto de se fazer desfile na 23 de maio? É uma festa. Então vamos aproveitar O senhor a foi festa. tucano nessa Então hora. O senhor vamos fica em aproveitar cima a de um festa. muro agora aqui. Você tem vias laterais. É aquilo que eu falei, nada que o Waze não resolva. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos aproveitar a Olha, festa. até Maravilhoso. falando a respeito disso, eu não sou uma aficionada por carnaval. Eu não gosto de carnaval, nunca gostei. Mas é uma coisa interessantíssima o que está acontecendo em São Paulo. A adesão das pessoas para ir, das famílias, jovens, idosos, indo para os blocos, é surpreendente. É claro, você tem aquelas pessoas, né? Algumas pessoas que exageram, que fazem bobagem, o tal do xixi, aquela coisa toda. Mas a grande maioria está indo realmente para se divertir. É uma coisa interessantíssima. São Paulo não tinha essa característica, né? Nós nunca tivemos essa característica. Não. E agora, eu acho que pelo que nós vimos ontem, né, cara? Que ontem foi talvez o dia D, né? O que nós vimos ontem, para o que a gente vai ver daqui para frente, talvez São Paulo venha a ser o estado com o maior carnaval do Brasil. Exatamente. Ontem, o prefeito estava até comentando que o Carnaval de São Paulo já ultrapassou em número de pessoas o Carnaval do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós hoje estamos atrás só da Bahia. Sim. E talvez esse ano mesmo a gente já consiga superar. Você falou em quantos milhões de pessoas nas Quase ruas? 4 milhões de pessoas. 4 milhões? Nossa, é surpreendente, né? Porque eu ainda sou do tempo que se dizia que São Paulo era o túmulo do samba. Como a delegada Rose falou, famílias inteiras na rua, brincando, se divertindo, fantasiado. Uma festa muito bonita. E é bom frisar também a movimentação financeira que isso gera, né? Eu acho que muita gente também não está com dinheiro para ir para a Bahia, para ir para o Rio de Janeiro, então, entende? Essa questão financeira, ela pega muito. De repente, ela está vendo um carnaval aqui em São Paulo que está, vamos dizer, até surpreendendo, né? E ela vem, e vai participar, é rico, né? Culturalmente, né? E tem várias bandas boas e eles aproveitam a questão financeira também infelizmente, tá? Bom, nós trouxemos, né, Cláudia Leite, né? Alceu Valença, Alceu Valença e tantos outros. No domingo, no sábado, foi Alceu e Elba Ramalho. Está lotado aqui. Doutor Caran, flanelinhas é um assunto sempre discutido. Agora o prefeito João Dória tornou uma lei, o projeto do vereador Fernando Holliday, multa para flanelinha que coagir ou ameaçar motorista na cidade. Mas tem isso de flanelinha ameaçar? Eu ainda não li a lei, sim. Então eu não sei ainda nem me posicionar. Mas eu acho que é uma atitude mais do que correta, porque você se sente coagido por um flanelinha quando você vai estacionar o seu carro na rua e aquela situação, se você não pagar antes, você não sabe se quando você voltar o seu carro vai estar arriscado, seu espelho quebrado, o seu pneu furado. Mas não seria meio inviável essa multa para um flanelinha? Eu não sei se é multa para o flanelinha. Eu preciso ler a lei. Eu não sei, eu não vou falar. Eu não Porque vou opinar porque eu não a li.
Um dos detalhes, segundo guardadores autônomos de veículos, serão impedidos de obrigar motoristas a contratar o seu serviço ou dar remuneração. Mas se é flanelinha, eu não posso dar a caixinha, é isso? Seria isso, ele não pode exigir a caixinha. pode Ele coagir. não pode coagir. É, porque é aquele negócio, você encosta o carro, ó, doutor, vê Não, você 20 tem- reais você tem- aí. Então, além disso, se você não der os 20 reais, você fica preocupado, porque você... Bom, cara o que pode eu vou riscar encontrar assim. na volta? Eu sempre digo assim, se eu voltar e o carro estiver aí, você tem a sua caixinha. Agora eu não dou, não. Né? É um A hora que risco você eu volta, corro. talvez ele já não esteja mais lá, porque ele já É, fez a melhor é do meio dia. complexo, Né? né? E você pega esses flanelinhas, às vezes até com colete, tentando imitar o colete da CT, A maioria Sim. deles, né? É, certo? é. De uma forma totalmente errada, equívoca, né? Você não... Então, eu acho que tem que regulamentar, tem que ter leis, como está sendo regulamentado a questão do estacionamento em portas de restaurantes, bares, né? Os valets, os serviços de O valets. serviço de vales é regulamentado há bastante tempo em São Paulo. Agora está passando por uma nova... uma eu não lei sei da- se já saiu, inclusive... Da Miriam Thier, regulamentando Não, mas agora válidos na não. cidade É de São um Paulo. trabalho que foi feito pelo sendo revista secretário a Júlio lei. Semeghini, A lei está sendo revista, então, sendo porque ela já revista. existe. Tem algumas perguntas aqui, mas, doutor Carão, o Adriano do Cambuci, aliás, o senhor já esclareceu, mas é bom, ele não ouviu. Cartão do idoso será renovado automaticamente? Não, em função da alta demanda que nós tivemos na procura pelo cartão do idoso, por causa dos estacionamentos, nós prorrogamos o prazo do cartão do idoso por 1 ano para quem tivesse vencido. Ou seja, se o seu cartão venceu em setembro de 2017, ele terá validade até setembro de 2018. Sim. Em setembro de 2018, você tem que providenciar a sua renovação. O cartão vence, Se tiver medo... vence em março de 2018. Esse não está no vence prazo. em março de 2018, tem que renovar em março Não de está 2018. nessa prorrogação que o Não senhor está colocou. nessa prorrogação. Mas se quiser, né? Se por Se alguma quiser situação, fazer se antes- quiser fazer antes, pode. Pode. Mas esses detalhes que o senhor fez referência há instantes, quando a delegada Rose, que para procurar a prefeitura, o que eu devo, qual é o procedimento? O senhor disse que eu tenho que agendar, tenho que... É o mesmo site Sim. do DSV, portal da prefeitura, entra agendamento cartão de idoso, Perfeito. você agenda o dia e o horário que você quer ir. Naquele dia e naquele horário você comparece na prefeitura, por exemplo, de Santana. Pode acontecer, inclusive, da delegada Rose estar lá para dar o atendente. cartão, que ela adora descer lá para... Pode acontecer em 3 minutos a 3 delegada... minutos. Três Não é um minutos. exagero 3 minutos, não, Não, delegado? mas não é. Não eu é Mas exagero. 3 Não, minutos da não. senhora ou meu? Não, meus 3 3 minutos minutos. contado no relógio de contado qualquer no um. relógio. Demora às vezes um pouco mais, porque algumas pessoas vão até lá sem estar, elas não agendaram, não fizeram um requerimento. Então, o que acontece? Elas vão lá. E aí, muitas vezes, as pessoas não, precisa fazer isso. Mas nós, lá em Santana, não fazemos isso. A pessoa chegou lá, eu já montei uma estrutura, a pessoa leva a documentação necessária, que é o quê? Xerox da sua identidade, xerox de um comprovante de residência. Eu já tenho alguém que faz o requerimento na hora e aí ele já faz o cartão. Nesses casos, demora 5 a 6 minutos. Aí já- Se chegou com requerimento, tá? Normalmente tem 2 pessoas que faz isso e é muito rápido, é 3 minutos. É muito rápido. Doutor Marçal, a Daniela da Bela Vista, ela faz um comentário aqui, alguns casos pelo mundo, Indira Gandhi, que saiu da cadeia para governar a Índia. Gandhi? Bom, acho que eu é uma acho que relação... ela está querendo comparar quem? É o que nós comentamos aqui não dá sobre... pra Não dá para comparar comparar, nenhuma. né? Verdade, Pelo amor de Deus. Aí teria que acrescentar o Mandela também, né? Mas são situações diferentes. Bem diferente, né? Eu queria aproveitar... Gandhi pra fez falar- uma revolução pacífica, né? Sim. Liberou a Índia sem guerra, sem nada. O cara é fenomenal, Era um preso político, né? Exatamente. Era um Essa é a preso. grande diferença, Uma né? guerra Presos pacífica. políticos. É. Guerra pacífica, isso... Pois não, Bem doutor Não, Carão. tudo bem. Pois, vamos- pois não, pois Tá não. certo. Não, eu ia tocar num outro assunto, mas eu acho que eu vou tentar tocar um pouquinho mais tarde. Aproveita A questão o do momento. programa de parcelamento das multas de trânsito. Oh, tem isso?
Crediário? Tá vendo só? Crediário para Por multa? mais que seja feita a divulgação, o pessoal ainda não... Crediário para multa? Não é crediário para multa. Mas veja bem, Posso parcelar hoje a em dia multa? você pode parcelar as suas multas, mesmo porque você não consegue licenciar o teu carro se você não tiver com as suas multas quitadas. Sim. Então, além de não poder licenciar, você não pode vender, não pode... O carro estando com autuação, ele está preso àquilo ali, e se você não licenciar, você não pode rodar. Sim. Então, às vezes, o que acontece? O cidadão não tem condição financeira de pagar, na hora do licenciamento, o volume de multas que ele tem. Aí ele não paga multa, não licencia, ou ele perde o carro, deixa o carro em casa, ou ele anda na ilegalidade. O que a prefeitura fez? Isso é inédito no Brasil, tanto é que agora já tem um monte de prefeitura do Brasil querendo copiar o modelo. A prefeitura desvinculou as multas das placas dos veículos. E ela passa essas multas ou para o CNPJ da empresa ou para o CPF do proprietário do veículo. Com isso, ela libera o carro para você poder fazer o licenciamento. E além dela passar a dívida para o proprietário ou para o CNPJ da empresa, você pode pagar isso parcelado em 12 vezes. Ou seja, está dando condição do cidadão que está vivendo um momento difícil, conseguiu parcelar, liberou o veículo, licenciou. Se precisar, ele já tem condição de vender. Mas tem valores muito altos? O senhor não tem essa informação? Olha, hoje nós atingimos em 15 dias de parcelamento 12 milhões de reais. Isso dá uma média... Mas é importante dizer o seguinte, quem tem um carro mais antigo, sabe, um carro de trabalho mais antigo, para ele, R$500 representa muita coisa. Sim. Né? 250, R$300 é muita coisa para ele pagar no licenciamento. Então, quando a gente pensa assim, tem o IPVA, em média, o licenciamento e a em multa. média, quanto é que você deve para ver como é que é isso, eu acho que, na realidade, é para cada um, né? Porque, para mim, pode ser que R$300 eu pague de uma vez, mas tem outra pessoa que R$300 ela não tem condição de pagar. Então, para ela parcelar em 10 de 30, vai resolver a vida dela. Você tem pessoas que estão sem pagar multas desde 2013. Tem essa, tem Mas as como é que multas consegue? antigas. Como é que consegue? Ou o carro está rodando irregular, está na ilegalidade, ou a pessoa não está usando o veículo. Então, nesse caso, se ele entrar no parcelamento, o carro fica liberado. O carro está liberado para tanto para licenciar como para vender. É como um crédito tributário, mais ou menos. Exatamente. Você, a dívida não é do carro. A dívida, na minha opinião, quem cometeu a infração não foi o carro. Era quem estava, o proprietário do carro. Então, ele sim é o responsável pela dívida. O carro é um bem do cidadão que o Código Brasileiro de Trânsito entendeu que seria a única forma de você reter o veículo para que o cidadão quitasse as suas dívidas. Sim. A Prefeitura de São Paulo entendeu de uma outra forma, né? É um bem do cidadão e ele pode usar esse bem para vender e se evita superlotação em pátios também, né? Sem dúvida. Hoje você pode... Antigamente, os leilões, eles só podiam acontecer depois que os carros já estivessem virados sucata. Sim, porque até a demora do processo, né? Porque não adianta, você não vai arrematar um carro... Até chegar na adjudicação... Você não vai arrematar, por exemplo, um carro de R$50 mil que tenha 70 mil em dívida. Não vale a pena. Então, esse carro fica no pátio até virar sucata. Quem perde dinheiro? Você. Porque o teu retorno é menor. E a Prefeitura e o Estado, que deixa de arrecadar o valor que... Todos perdem. Então, com a desvinculação... Nem quem compra uma sucata dessa ganha. Exatamente. Então, com a desvinculação, você que deve R$50 mil, sabe que aquilo que eu arrecadar no leilão vai abater da tua dívida. O município vai fazer o pátio virar mais rápido, vai arrecadar, e você, de uma certa forma, com o valor da dívida menor e o parcelamento, você vai poder quitar a tua dívida. Delegado. É um outro bem para o cidadão.
Delegada Rose, o Gustavo do Tremembé pergunta por que é tão difícil se comunicar pelo 156. Olha, eu acho importante essa pergunta, porque as pessoas acham que quando você liga para o 156, por exemplo, eu tenho um problema na Prefeitura Santana Tucuruvi, então eu vou ligar para o 156, eu estou falando com a Prefeitura de Santana Tucuruvi. Não, gente. O 156 é uma central, tá? Você liga para uma central, que tem as pessoas que vão te atender e vão depois direcionar a sua reclamação para os locais competentes. Pode ser para a prefeitura, pode ser de saúde, pode ser de educação, pode ser de lixo. Então, veja, o 156, ele não é atendido na prefeitura regional. É uma central que recebe a sua informação, a sua reclamação, a sua solicitação, e depois ela faz o encaminhamento para as prefeituras regionais, quando o caso for de prefeitura regional. Então, talvez seja um pouquinho de que é muita gente ligando para muitos assuntos, então pode ser que demore um pouco para você conseguir a ligação. Mas insista, porque eles recebem e fazem o direcionamento correto. Doutor Carão Jaime, do Jardim Bonfilholi, pergunta se o senhor teria a informação de quanto a prefeitura arrecadou com multas no ano passado. Nem sei se é para o senhor, é a pessoa indicada a responder ou não. A prefeitura arrecadou o ano passado 1 bilhão e 800 milhões de reais com multas. Mas vale deixar claro o seguinte, a prefeitura autuou 14% menos do que em 2016. O fato da arrecadação ter aumentado se deve ao valor do aumento dos valores das penalidades. Sim. Então, por exemplo, uma multa leve que valia R$ 53, a partir de outubro de 2016, ela passou a ter o valor de R$ 88. Então, o aumento do valor foi muito maior do que a relação de redução. Ou seja, diminuiu a autuação e diminuiu aumentou em 14%. a arrecadação. Em Né? 14%. Essa diminuição se deve à velocidade, a essa alternância de velocidade? Se deve a medidas que a própria Prefeitura de São Paulo tomou com relação a uma sinalização melhor. Sim. Radar pegadinha hoje não existe mais. Aqueles radares móveis não existem mais. Ou seja, você é bem orientado e sabe o seguinte, hoje eu não corro risco de um radar estar escondido para me multar. Doutor Caran, esse limite, tão discutido limite de velocidade, alguns dizem que piorou, outros dizem que ficou melhor voltar aos limites anteriores. Qual é a avaliação da prefeitura nisso? Que ficou muito melhor. Foi melhor? Muito melhor. Muito Porque melhor. tem aqueles que dizem ainda que tem, aumentou o número de atropelamentos. Não é fato. Porque quando dizem atropelamentos na Marginal, eu fico Pois questionando, porque ali não é lugar de porque pedestre. não é local de se atravessar. Então, Ali não é local de não pedestre. é o aumento de velocidade que Não é parâmetro não para é este parâmetro assunto. para isso. Dr. Marçal Ricardo de São Caetano pergunta por que é tão difícil responsabilizar criminalmente motoristas que dirigem embriagados. Eu acho já o contrário. Eu acho que veio um aumento com a nova lei ainda, com o aumento da fiscalização, que teve tanto na cidade de São Paulo em relação ao bafômetro, e até com a nova legislação, onde que eles estão querendo tipificar o crime de recusa ao bafômetro. Então, ao contrário, a incriminação está aumentando. Eu acho que não é tão difícil. Agora, talvez o lado que ele vê é aquela não criar prova contra si mesmo, entendeu? Mas eles estão criando, igual tem um exame. Hoje se um bafômetro, além de você entrar com uma infração administrativa de não submeter ao bafômetro, que tem essa infração, você tem um exame clínico também que pode ser constatado por um especialista, através do olhar, dos gestos, do exalamento. Então, eu acho que tudo está indo a favor da penalização e não está difícil. É que tem um procedimento que tem que ser, tem um processo, tem tudo, mas a legislação está indo a favor da criminalização. Nesses dias circulando pelas redes sociais que quem for pego aí dirigindo embriagado é imediatamente preso, isso procede? Ele é conduzido para a delegacia, senão Não, mas é apenado imediatamente. Isto se ele causar um acidente.
A lei diz, você é conduzido imediatamente para a delegacia, Sim. é autuado e tudo mais. Mas o que você está dizendo é o sentido assim, olha, a pessoa ficar presa, não tem fiança, Sim. não tem nada. Não. É inafiançável, esse era o termo. Isto só quando você, embriagado, causa um acidente. E na reforma do Código de Processo Penal, os crimes passaram a maioria de ser afiançáveis, entendeu? Então ele o delegado decreta uma fiança para ele e responde o crime em liberdade. Porque tem o princípio da presunção da inocência, que até que se prove o contrário, você é inocente. E agora, DT tem que ser por prisão preventiva, decretada por juiz, ou prisão temporária. Isso se ele não atrapalhar a investigação. Agora, não sei se é felizmente ou infelizmente, vamos falar assim, como que você vai fazer um juízo de mérito na delegacia, entendeu? Deixar o cidadão preso, que incorreu nesse crime, mas sem uma fundamentação. Perfeito. Doutor Caram, uma última pergunta rapidinho. A Prefeitura vai reavaliar os corredores de ônibus? Tinha ali uma pergunta referindo-se a Giovanni Gronchi, alguma coisa assim? Ainda não existe planos com relação a isso. Provavelmente sim. Provavelmente o secretário cria uma comissão para analisar não só o corredor de ônibus, como também ciclofaixas. Agradeço ao Dr. Edson Caram, que é diretor do DSV, participando desta edição de Gente que Fala, o advogado Dr. Milton Marçal, a delegada Rose, atualmente prefeita regional de Santana, delegado. O nosso Gente que Fala já está no seu 18º ano. A delegada Rose participa conosco desde o início do nosso Gente que Fala. É um privilégio. Muito prazer. Tê-la aqui. Eu já disse que não gosto muito de fazer essas referências, né? Até quando falo a primeira vez que eu a entrevistei, né? Mas agradeço a todos que participaram desta edição do Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.